Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Queridos, que privilégio grande nós temos aqui todas as tardes para meditarmos na verdade da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre adoração. A primazia suprema é adoração. Então vamos inicialmente estar tomando as nossas Bíblias. Vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo. No livro dos Salmos 29, apenas o versículo 2. Salmos 29, verso 2. A palavra de Deus, ela diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Santo, graças te damos pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez nos reunirmos em teu nome para ministrar a verdade da tua palavra. Pai, nós te suplicamos para que tu conduzas as almas que nos ouvem nessa oportunidade a Cristo, desvenda os seus olhos para que elas compreendam e contemplem as maravilhas da tua palavra. Conceda a cada um daqueles que nos ouve e a nós também espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Faça isso, Pai, por tua graça, pelo teu poder. Nós entregamos este tempo que queremos passar aqui, meditando na tua palavra, em tuas mãos, para que o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou e nos incluiu em sua morte e ressurreição, possa ser glorificado na salvação dos pecadores. Pai, conduz as almas a Cristo, para que então o Senhor Jesus as regenere, porque Ele prometeu que todo aquele que tu desses a Ele, de maneira alguma Ele lançaria fora. Nós esperamos em Ti, confiamos em Ti, que esta palavra não voltará para Ti vazia, mas ela fará aquilo que lhe apraz e prosperará para a qual foi designada. Fala aos corações daqueles que nos ouvem. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amados, este assunto de adoração, ele tem trazido muita confusão e distorção no meio do povo de Deus. Porque sem o conhecimento de Deus, toda a nossa adoração, ela é inaceitável e, em última análise, ela nada difere da mais rude idolatria. Porque se nós não conhecemos a Deus, nós vamos adorar em nome dele e não a ele. Isso é muito importante, porque quando nós nos prostramos em adoração diante do Senhor, é porque nós sabemos quem Ele é. Ele é o nosso Deus e o nosso Pai. Ele é digno de ser adorado. Por isso que aqui está dizendo o salmo que nós lemos: tributai ao Senhor a glória devida. Então é nosso dever adorar o seu nome, mas na beleza da sua santidade. O Senhor é muito belo, beleza da santidade. Por isso que a igreja de Cristo, a igreja dos regenerados, é uma igreja muito bonita, porque aquele que é belo e santo habita no coração daquele que creu. E se tem um grupo grande de irmãos que creram, aquele grupo de irmãos se constitui a igreja. Nós não vamos à igreja, Nós somos a igreja que vamos ao templo para nos reunir em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele quem disse: se 2 ou 3 pessoas reunirem em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, igreja são homens e mulheres que creram no Senhor Jesus Cristo, que foram regeneradas através do corpo de Cristo naquela cruz, porque o que nos separava de Deus, Ele removeu na cruz, que era o nosso pecado. Romanos 6 vai dizer que o nosso homem velho, Romanos 6,6,
O nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porque somente aquele que morreu com Cristo, a Bíblia diz que está justificado do pecado. Então, meus irmãos, agora, quando nós, de fato, reconhecemos quem é o Senhor e sabemos a quem nós estamos dirigindo, então nós vamos entender que a primazia suprema das nossas vidas é adoração. Né? Então, amados, adoração ela é uma resposta à revelação divina a cada um de nós. Né? Temos que responder adorando ao nosso Pai. Por isso que essa é a nossa suprema obrigação agora e também por toda a eternidade, que é honrar, adorar e deleitar-nos em Deus e também glorificá-lo acima de toda a sua criação. Por quê? Porque o nosso Deus e Pai, Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser honrado. Por isso que adoração ela significa prestação de honra ou homenagem reverente. Mas, por outro lado, amados, temos que tomar cuidado porque existe um grande perigo na adoração, porque nos termos hebraicos e gregos, a palavra adoração, ela nem sempre está associada a Deus. Também podem ser aplicadas a atos que não são adoração. Deixa eu colocar para vocês de outra maneira. Então, nós podemos adorar em nome de Deus, mas não o Deus verdadeiro. Vocês se lembram que Jesus Cristo, ele disse lá em Marcos 7,6, Jesus ele foi muito claro, ele disse o seguinte, olha, em Marcos capítulo 7, versículo 6, pode anotar aí se você tiver uma caneta e um papel. Marcos 7,6, Jesus falou assim, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, Jesus aqui, ele foi muito duro, muito verdadeiro, dizendo que há um povo que honra ele. A palavra honrar significa adorar, que me adora com os lábios, mas não com o coração, porque o seu coração está longe de mim. Né? Então, eles não têm assim uma verdadeira experiência de regeneração. São crentes, foram batizados, mas não são nascidos de novo. E Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, mas estão adorando a Deus. É um Deus que para eles é desconhecido. Eles não usufruem de uma intimidade real com o nosso Pai Celestial. Né? Então, o que adianta, meus irmãos, nós nos reunirmos todos os domingos se não passamos pela cruz, se não fomos regenerados? O que adianta isso? Não tem valor nenhum, porque Jesus está dizendo aqui, este povo, eles me adoram sim, eles me honram, mas é com a boca, é com os lábios. O discurso deles é muito bom, mas na prática, o coração deles está longe de mim. E está escrito lá nos Salmos, capítulo 50, os versículos 16 e 17, diz assim a palavra de Deus. Preste atenção aqui. Salmo 50, os versículos 16 ao 17. Fazendo referência aqui ao ímpio. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas minhas palavras? Amados, isso não tem nenhum valor. Não adianta você conhecer a Deus, né? Você repetir aí a palavra dele, os preceitos dele, os decretos dele, e ter nos lábios a aliança dele. Você sabe de cor tudo aquilo que Cristo é, tudo aquilo que Cristo fez, e você, de repente, aborrece a disciplina, aborrece a correção do Senhor, e você rejeita a palavra dele. Do que adianta tudo isso? Se você não ama a palavra de Deus, as pessoas que amam a palavra de Deus, elas vão adorar o Senhor também, lendo as Escrituras Sagradas. Os filhos de Deus, eles amam ler as Escrituras. Tem tantos crentes aí que são nominais,
crentes de denominação. Eu pertenço à Igreja Batista, eu pertenço à Igreja Assembleia, à Igreja Metodista, à Igreja Presbiteriana, mas será que você pertence à Igreja de Cristo? À Igreja dos regenerados? Daqueles que creram que foram atraídos no corpo de Cristo lá naquela cruz, que foram crucificados com Cristo, que morreram com Cristo e que Cristo é sua vida? É esses homens, essas mulheres que creram em Jesus Cristo da forma bíblica, real e correta, essas pessoas não são pessoas críticas, essas pessoas não têm antipatia pela mensagem da cruz. Aliás, a mensagem da cruz tem sido esquecida em nossos púlpitos. Isso é lamentável, porque, amado, segundo o profeta Jeremias, Deus ali, escrevendo através dele, sendo boca de Deus, porque Jeremias era a boca de Deus. Nós vimos muitas pessoas, se chegando lá em Jerusalém para adorar o Senhor, mas eles adoravam somente de lábios, com aquela aparência de adoradores. Então Jeremias pronunciou ali uma sentença que veio da parte do Senhor, porque lá em Jeremias capítulo 7, a partir do versículo 8 até o versículo 11, ali Deus foi muito duro com aquele povo religioso, aquele povo que estavam constantemente ali no templo de Salomão, em Jerusalém, para adorar, e Deus pronunciou uma sentença para eles. Deus disse assim, olha, Jeremias capítulo 7, dos versículos 8 a 11, deixa eu fazer a leitura para vocês aqui. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, e como é bom nós lermos as Escrituras Sagradas e termos entendimento. Olha só. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais e cometeis adultério, e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar essas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Está vendo aqui, irmãos, que palavra dura? Que as pessoas iam com aquela cara toda lambida, com a carinha de crentes, com a cara assim de, olha, nós somos servos do Deus Altíssimo, mas Deus, conhecendo os seus corações, disse, que é isso, vocês furtam e matam, cometem adultério, vocês juram falsamente, vocês oram a Baal e andam após outros deuses que não conheceis, e depois vocês vêm aqui, e vocês se colocam diante de mim nesta casa que chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Isto é um absurdo. Isto não existe, porque o que existe é um povo não regenerado que tem prazer em se chegar a Deus, mas que o seu pecado ainda não foi tratado. Isso é tão claro dentro da palavra de Deus. No livro do profeta Isaías está escrito exatamente isso. Isaías 58, versículo 1 e 2, a Bíblia coloca assim, preste atenção aqui. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Presta atenção aqui que Deus está dizendo para que nós venhamos a clamar, a pregar contra a transgressão e o pecado. Hoje em dia, infelizmente, os nossos líderes evangélicos têm tido vergonha e medo de pregar contra o pecado, porque se pregar contra o pecado, todos os pecadores não suportarão ouvir a verdade da palavra de Deus, eles vão puxar o carro, eles vão procurar uma outra igreja onde eles se sintam bem, porque a Bíblia vai dizer, lá no Salmo 1, muito interessante nós atentarmos para isso, no Salmo 1, no versículo 5, a Bíblia diz que os perversos, eles não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Então os pecadores não irão prevalecer na congregação dos justos. Eles irão procurar uma denominação evangélica
onde eles se sintam bem, onde o pastor massageia o seu ego, onde o pastor passa a mão na sua cabeça e diz que você é uma pessoa maravilhosa, que você é uma pessoa muito boa, e começa com aquela melação, e você se encanta com essa melação, com esse massageamento no seu ego, e você fica todo faceiro, e você gosta disso, mas a Bíblia diz que você é um pecador miserável, a Bíblia diz que você tem uma natureza de serpente, que você é mentiroso, que nasceu filho espiritual do diabo, que se não nascer de novo vai para o inferno, e a Bíblia está dizendo aqui: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Por quê? No versículo 2 ele diz assim: porque mesmo neste estado de pecado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Está vendo aqui? É um povo que tem prazer em se chegar a Deus, mas com o seu pecado não tratado, com o seu coração não trocado, com a sua velha natureza intrínseca ainda dentro de si. Todo pecador ele tem prazer em se chegar a Deus. Mas, amados, a pergunta é: você de fato, para ser um adorador, precisa nascer de novo? Você já nasceu de novo? Você de fato creu que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo? Porque novo nascimento, sem a morte do pecador na cruz com Cristo, não tem possibilidade do pecador ser salvo e de ser um adorador verdadeiro. Ele sempre vai adorar um Deus que ele conhece de ouvir falar, mas que não tem uma experiência real com esse Deus, né? Esse Deus chamado Jesus Cristo, que veio a este mundo em carne. Por isso que Jesus falou: este povo aí, olha, vocês são hipócritas, porque vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. Por isso, amados, que adoração é dar ao Senhor a glória que lhe é devida como resposta ao que Ele nos revelou e fez em seu Filho Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez lá naquela cruz? A Bíblia diz em João 12:32 que Ele nos atraiu, Ele nos puxou, nos colocou nele. E eu e você, quando cremos no Senhor, fomos colocados em Cristo. Ele morreu e eu também morri com Ele. Ele ressuscitou, eu também ressuscitei com Ele. Isto é Evangelho. É Cristo me atraindo na cruz, no seu corpo, me crucificando, me fazendo morrer e me dando a sua vida pela ressurreição. Porque Efésios 2:6 declara que e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando você ganha esta experiência com Cristo, de morte e ressurreição com Ele, você se torna um verdadeiro adorador. Ele nos atraiu a si, mas foi com uma finalidade de nos fazer morrer para o pecado e nos dar a sua própria vida pela ressurreição. Porque, meus queridos, sem essa experiência real com Cristo, não há possibilidade alguma de sermos verdadeiros adoradores. É somente quando nós nascemos de novo é que a verdadeira adoração ela será a atividade constante e sem interrupção na sua vida e na minha vida. Pois o nosso objetivo será o de agradar a Deus e não meramente de entreter o adorador. É por isso, meus amados, que muitas vezes a postura na adoração é nada mais do que impostura. Aqueles que têm uma postura de adoração, na maioria das vezes, são os verdadeiros impostores. São pessoas fingidas. Está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, a Bíblia declara: porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Está vendo aqui?
as pessoas más. Quem as pessoas más? São todas aquelas que não nasceram de novo. Porque a Bíblia vai declarar, em Eclesiastes capítulo 7, 20, que não há ninguém bom. Não tem homem bom, não existe homem justo que faça o bem e nunca peque. Em Romanos 3, a partir do verso 10, fala que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Não existe pessoas boas neste mundo. Logicamente que os processos educacionais, elas aparentemente nos dá uma certa aparência de bondade. Nós fomos muito bem educados a sermos bons. Mas a Bíblia diz que não há ninguém bom. Lembra daquele jovem rico que chegou para Cristo dizendo o seguinte: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus foi logo repreendendo: por que você me chama bom? Não tem ninguém bom, não existe homem bom na face da terra. Bom só tem um, que é Deus. Então, se bom só tem um, que é Deus, isso significa que todos são maus. Mas eu não concordo com isso, porque afinal de contas eu não roubo, eu não mato, eu quero o bem de todo mundo, eu sou uma pessoa que dou muitas cestas básicas para as pessoas. Isso não significa que você é bom. A Bíblia diz que nós somos mal por essência, temos uma natureza caída, perversa e pecaminosa. Então eu fico com a palavra de Deus. A pessoa é boa até onde ela quer ser boa. Mas se você começar a cutucar essa pessoa, uma cobra, logo, logo a sua bondade ela vai embora. Nós somos ruins por natureza. Jesus vai dizer que a nossa natureza, ela foi contaminada por aquele veneno da cobra lá no Jardim do Éden. Ele inoculou dentro de nós o veneno da serpente. Por isso Jesus vai dizer o seguinte: raça de víboras. Meus irmãos, isso é muito duro. Isso significa que eu e você temos uma naturezinha de cobra. E essa cobra, enquanto não morrer com Cristo, não vai experimentar a verdadeira libertação e nunca será um verdadeiro adorador. Por isso que as pessoas más e fingidas parece que são evangélicas. Até leem Bíblia, até oram, mas nunca tiveram a sua natureza trocada. O seu coração é perverso, é mau. É como que a religião coloca uma pedra em cima de um vulcão. O vulcão é você. Você está ali sendo reprimido pelas leis, pelas ordenanças, pelas doutrinas, mas uma hora você explode. Agora, Cristo nos chama para um relacionamento com Ele. Ele nos chama, em primeiro lugar, para morrer com Ele. E lá na cruz, Ele tira, Ele remove o nosso pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz, mas nos crucificou juntamente com Ele. Por isso que uma compreensão sólida e bíblica da verdadeira adoração seria o antídoto perfeito para a mentalidade pragmática, programática e problemática e obcecada pela adoração de si mesmo e não de Deus. Hoje nós estamos percebendo um grande esforço religioso por parte aí dos líderes evangélicos para atender às necessidades humanas, para satisfazer os desejos humanos. Estão manipulando emoções e massageando egos. A igreja, meus irmãos, ela parece, de certa forma, ter perdido a visão real do que se supõe ser a verdadeira adoração. A igreja, ela está, na verdade, praticando um tipo de adoração populista que se resume no amor próprio, na autoestima, na autorrealização e no egoísmo. Porque todas essas coisas direcionam as pessoas no rumo exatamente oposto à verdadeira adoração. Mas parece haver pouca preocupação em adorar nosso Deus glorioso de acordo com as condições divinas. É para adorar a Ele. Jesus, ele disse lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 8, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Isso é maravilhoso, amado. Hoje nós estamos vendo os grupos de louvores se exibindo, cobrando cachês muito alto. Um tempo atrás eu liguei para uma pessoa, para um grupo de louvor, para que viesse de repente fazer um louvor em nossa comunidade. Eles queriam cobrar de nós de 30 a 50 mil reais. Que absurdo! Meu Deus do céu!
Eu não vou citar aqui, mas lá numa cidade do interior paulista, um grupo de louvor que veio lá do Rio de Janeiro, muito famoso, né, pelo fato de não ter vaga num hotel de luxo lá, eles voltaram para casa. Nós somos os servos de Deus, os adoradores, os levitas. Então, se não tem um hotel luxuoso para nós, nós não vamos adorar a Deus nesta cidade. Ah, filho do capeta, Satanás, porque é a soberba, é a arrogância. O nosso Salvador nasceu numa manjedoura, não tinha lugar para ele na estribaria. Jesus, ele nasceu, ali ele se tornou carne, por amor a mim e a você. Ele veio para tirar o pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus nunca queria luxo. Nós vemos hoje aí pregadores, vemos aí grupos de louvores, essa adoração aparente, essa adoração de show, essa adoração de mistificação, essa adoração dissimulada, não vem de Deus. Essa é a adoração que promove o próprio ser humano. Eu quero ver aqueles adoradores, conforme tinha lá em Crônicas, que Davi separou, 1 Crônicas 6:31, separou cantores para louvar ao Senhor. E em Crônicas 9:33, eles louvavam dia e noite, de madrugada eles faziam um revezamento. Então aqui nós percebemos que surgem os cantores levitas, cujo ofício era o de cantar dia e noite ao Senhor. E eles faziam um revezamento para que o louvor e a adoração a Deus jamais cessasse. Mas era de madrugada, e de madrugada não tinha plateia. Irmãos, o louvor, ele não pode cessar. A adoração, ela não pode cessar. Mas, infelizmente, de modo bastante infeliz, hoje na mente de muitos evangélicos, a palavra adoração significa a parte musical da ordem do culto, onde ali o músico principal é chamado de líder da adoração. A música, meus irmãos, ela é um meio maravilhoso de adoração, sim. Mas preste atenção, que a verdadeira adoração é mais do que apenas música. E música, até mesmo a música cristã, não é necessariamente adoração autêntica. A música ela pode ser um instrumento para a expressão da adoração, mas existem outras disciplinas espirituais que se aproximam mais da essência da pura adoração, como por exemplo, oração, ofertar, dar ação de graças e ouvir a palavra de Deus quando ela é proclamada e exposta como está escrito, porque caso contrário também não é adoração. Por isso que é bastante significativo que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tenha falado sobre a verdade, não sobre a música, como marca distintiva da verdadeira adoração. Foi Jesus quem disse lá no Evangelho de João, no capítulo 4, nos versículos 23 e 24, ele disse o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Interessante aqui, amados, que Deus ele procura o quê? Pecadores? Crentes não, procura adoradores. Porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado, né? Aquele que tem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos compromisso com a igreja, temos compromisso com o evangelismo, compromisso com o louvor, com a pregação, mas não temos compromisso com Cristo. Porque compromisso com a igreja, estar debaixo lá de regras e doutrinas, isto vai trazer um certo lenitivo para a cabeça do homem. Ele vai se sentir bem com aquilo que aparentemente bom ele está fazendo. Mas será que o nosso compromisso é para com o Senhor? Nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade? É muito fácil você adorar no templo ali, aqueles homens e mulheres, líderes de louvores, começam a cantar, louvar e adorar. Ali é muito fácil. Mas será que esses homens e essas mulheres vivem uma vida de louvor no decorrer da semana? Será que de fato eles se trancam em seus quartos e clamam ao Senhor e adorem ao Senhor, onde ali não tem plateia?
Será que existe isso, amado? Será que existe isso? Olha, para que tudo indique, eu creio que não, né? Por isso que os homens carnais, eles se contentam com o ato de adoração. Só naquele ato, né? Eles não têm desejo de viver uma vida de adoração, simplesmente porque isso envolve uma vida crucificada. Por isso que eu tenho dito aqui, o perigo é uma vida de adoração sem cruz perante o Senhor. Porque a adoração dessa maneira é fogo estranho diante do Senhor. Hoje, muitos crentes não sentem que adoram até serem varridos por um estado de transe e paixões nebulosas, normalmente envolvidas aí em uma série de cânticos. É por isso que tantos cânticos escritos para serem entoados em conjunto são longos e repetitivos e são deliberadamente cantados em certa ordem para que o ritmo, a batida e o volume construam um clímax impressionante. Porque a música mexe, né? Todos aí os que se dizem crentes e que não passaram pela cruz são chamados a adorar, mas a outro Deus, assim como aconteceu na época de Daniel. Lembra de Daniel? Aqueles seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego? Lá em Daniel 3,7 a Bíblia diz assim: portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações e homens de todas as línguas e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Mas aqueles homens disseram, Sadraque, Mesaque e Abednego, não, nós não vamos dobrar. Aí as suas guitarras, o pífaro, o saltério, a trombeta, a harpa, a cítara, maravilhosa canção. Mas nós não podemos nos dobrar diante dessa estátua de ouro, porque nós adoramos a um Deus vivo e verdadeiro, que reina para todo sempre. Ah, vocês não querem adorar? Então vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E foram lançados para lá, lançaram 3, mas lá tinha 4. O Senhor Jesus Cristo caminhava naquele fogo, e a Bíblia diz que nenhum deles sofreu queimaduras, nem nos seus cabelos sentiu cheiro de fumaça, porque o Deus Todo-Poderoso estava ali presente, porque eles honraram a Deus, eles exaltaram a Deus, eles adoraram a Deus, e não aquilo que o rei havia erigido. Então, amados, olha, eu conheço uma igreja que ela inicia cada culto com uma banda de rock, tocando músicas seculares no volume máximo. Essas pessoas insistem em que a prática se qualifica como adoração legítima porque está carregando uma atmosfera com alta emoção. Amados, essa adoração barulhenta emociona, ela atrai, mas atrai os incautos e os não regenerados. Esse tipo de adoração, Deus não aceita. Sabe por quê? Porque essa adoração, ela cansa. E Deus disse lá em Amós, capítulo 5, verso 23, ele disse assim, olha, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. É Deus quem disse. Pode conferir na sua Bíblia, Amós 5, verso 23. Hoje, amados, nós estamos vendo os cantores e as cantoras, elas pousam para os flashes, para as fotografias, que fazem aí, estão fazendo exigências em hotéis de luxo, que estão cobrando cachês, que se apresentam em casas de espetáculo, que se dispensam todos os recursos do culto à personalidade e do narcisismo. Isso é característico aos padrões de beleza do mundo. Certamente cairiam fulminados pela justiça de Deus. Amados, você não está percebendo nesses dias que o sagrado ele foi substituído pelo artístico? E o dinheiro se tornou a maior motivação daqueles que se profissionalizaram nessa versão levítica moderna? Queridos e amados ouvintes, a igreja de Deus é um santuário de adoração e louvor, um arraial de salvação e um campo fértil de disseminação da graça e do poder de Deus.
A casa de Deus não é um palco para dançarinos e nem uma plataforma para shows. O nosso olhar triste e decepcionado diante da radiografia que se nos apresenta seguramente não ofusca a visão futura que temos do que Deus há de fazer com todos aqueles que tão flagramente profanam a sua casa. Ah, meus irmãos, nós precisamos aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. Precisamos conhecer o Senhor de uma forma como nunca conhecemos. Ele nos ama. Ele nos ama. E lá naquela cruz realizou uma obra tão plena e tão perfeita de regeneração. Por isso que ele disse: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Essa palavra estrépito, ela significa ruído forte, estrepitoso, barulho ensurdecedor, som amplificado, gritaria e poluição sonora. Em muitos templos evangélicos, cada aspecto da reunião foi da mesma forma redesenhado para satisfazer as preferências das pessoas de fora. Porque o objetivo é atraí-las, entretê-las, impressioná-las e fazê-las sentir-se bem consigo mesmas. Então tem a música mexe, o barulho gosta, o povo brasileiro gosta de barulho de oba-oba. Mas cadê a vida de Cristo? Cadê cruz? Cadê a mensagem da cruz? Cadê o evangelho que liberta? Porque se começar a pregar a verdade, as pessoas sairão, sumirão. Mas, queridos, eu sei que a verdade tem que ser dita, doa quem doer. E Deus nos chamou para proclamar a verdade do evangelho. E vamos proclamar, sem temer ninguém a nada. Vamos pregar o Cristo crucificado, revelado nas Escrituras Sagradas, sem temer o homem, porque aqueles que são de Deus ouvirão essa palavra, irão ter os seus olhos abertos e crer na sua morte e ressurreição com Cristo. Por isso que nós não temos compromisso com nenhuma religião, temos compromisso com a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, como nós precisamos de voltar para a palavra de Deus. Agora, se o líder da adoração e aquela tela que eles colocam assim de multimídia não usasse constantemente a palavra adoração, pouco haveria para indicar o que estavam fazendo. Isso significa que muitas pessoas que frequentam os cultos de domingo na igreja adoram a Deus sem serem regeneradas. É o caso lá do etíope de Atos 8:27. A palavra de Deus vai dizer assim: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Ele veio adorar a Deus, mas ele não era regenerado, esse eunuco aqui. Então Deus, depois, providenciou que Filipe fosse lá e pregasse para ele. E ele creu na palavra de Deus e ele foi batizado. Está vendo, irmãos? Hoje em dia a gente vê tantas pessoas que de fato não conhecem o nosso Senhor. Estão adorando um Deus desconhecido, não um Deus verdadeiro revelado nas Escrituras Sagradas. Por isso que o Evangelho da Graça nos liberta desses rituais modernos, desordenados e confusos. Não há nenhuma necessidade de legalismo e formalidades hipócritas no culto divino, que só dão canseiro e enfado, contrariando aí os ensinamentos de Deus em sua palavra. Irmãos, nosso culto, nosso louvor, nossa música e nossos cânticos nunca poderão ser igualados nem imitados com o que temos visto no mundo profano. Não estamos contra o louvor nos cultos, entenda, por favor. O que estamos nos referindo é a grande distorção que está ocorrendo no meio evangélico e a falta de discernimento por parte dos pastores e de crentes. Hoje parece que é uma competição, as igrejas fazem de tudo para atrair as pessoas para os seus templos, passando aí um melzinho na boca deles, passando aí, alisando, passando mão em cabeça de cobra, amansando o leão, mas não tratando do seu pecado. Porque quando começa a falar a verdade, essa pessoa não vai querer ouvir a verdade, vai procurar uma igreja onde ali ela possa se encontrar com outros hipócritas e se reunir e estar adorando aquilo que eles não conhecem. Mas o nosso compromisso é com Cristo das Escrituras e esse crucificado, aquele que veio este mundo em carne e crucificou todos os pecadores. Ah, irmãos, como nós precisamos
de voltar para a palavra de Deus. Entenda uma coisa, eu não sou contra o louvor nos cultos. O que eu estou referindo aqui é a distorção. Porque nós reconhecemos perfeitamente a importância e o lugar do louvor na adoração a Deus. Porque Deus fala na sua palavra de hinos e cânticos espirituais. Por exemplo, lá em Efésios 5,19, ele diz assim, que é para a gente animar uns aos outros com salmos, com hinos e cânticos espirituais, para cantar de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Está vendo aqui, amados? Então Ele é santo e Ele está entronizado entre os louvores do seu povo. O nosso culto de louvor e adoração a Deus deve ser com simplicidade, com inteligência e com harmonia, e não como tem acontecido muitas vezes em diversos lugares, até mesmo com gritaria e arruaça. O cântico de louvor, primeiramente, ele precisa ter letra coerente com a palavra de Deus, porque tem que trazer mensagem que edifica e uma sonoridade harmoniosa, suavidade para a alma e o espírito, e não poluição sonora, conforme temos visto e ouvido em muitas reuniões por aí afora. Lá no Salmo 47, versículo 7, a Bíblia diz assim: Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Tem que haver harmonia. Deus é o Rei de toda a terra, então salmodiai com harmonioso cântico. Agora, o declínio da verdadeira adoração nas igrejas evangélicas é um sinal bastante preocupante, porque reflete uma depreciação de Deus e uma pecaminosa apatia para com sua verdade entre o povo de Deus. Os evangélicos, eles vêm desempenhando um tipo de busca de cultura popular banal durante séculos, e como resultado, o movimento evangélico tem de tudo, exceto a consideração da glória e da grandeza daquele a quem adoramos. E o salmista faz um convite para nós, lá no Salmo 95, versículo 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Você adora a Deus? Se você creu na sua morte com Cristo, você é um verdadeiro adorador. Mas se você não nasceu de novo, se você não passou pela cruz, você é tão somente um crente sem a vida de Cristo. Um crente que se contenta com as reuniões aos domingos, que não vive uma vida de adoração e de louvor a Deus. Que Deus, pela sua graça, te abençoe e revele esta verdade ao seu coração. Ok? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui, ouvindo a Tua palavra, meditando naquilo que o Senhor tem para nós, teve para nós nessa oportunidade. Abençoa aquelas pessoas que nos ouviram e revela o Teu Filho Jesus, ó Pai. Te somos gratos porque Tu és um Pai maravilhoso e tem cuidado de nós. Abençoa a cidade de Sidrolândia, abençoa todos aqueles que nos ouviram e revela Cristo por misericórdia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9 e às 19 horas. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar
proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia